não falo somente da nossa igreja local, mas a igreja como um todo. Talvez estamos vivendo um tempo difícil em relação a isso. Eu sempre digo, o mundo ele já é difícil, ele sempre foi difícil. O mundo ele sempre foi difícil de estar, sempre foi. O príncipe deste mundo é Satanás, a Bíblia diz isso. Mas o cuidado que nós devemos ter é que essa dificuldade não tente alcançar a igreja do Senhor. É que essa circunstância venha tentar nos parar como cristãos. Venha tentar nos parar, ou até mesmo querer deixar e tornar ineficaz o poder de Deus. Devemos estar muito atentos para que nesse tempo o diabo ele não venha com sofismas, com entendimentos errados e jogando nos nossos olhos ou no nosso entendimento de que não há mais o poder de Deus em manifestação, ou que a igreja do Senhor ela tem sucumbido de alguma forma ou tem paralisado. E deixa eu te dizer, irmãos, cabe a mim e a você estarmos atentos, vigilantes quanto a isso, e não deixar que essa mentira de Satanás entre nos ouvidos da nossa igreja. Cabe a mim e a você que está aqui, nós, estarmos atentos em não permitir que esse entendimento, que essa mentira de que o poder de Deus não é mais manifesto na igreja do Senhor, ou através de nós, não podemos deixar que essa mentira seja lançada, ou venha como algo que seja minado na igreja do Senhor. Amém? Podemos contar uns com os outros? Amém? O Senhor pode contar com você? Amém? Aleluia. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Cabe a mim e a você. Temos essa convicção todos os dias. Temos esse cuidado. Senhor, o teu poder é manifesto através de nós. O teu poder ainda é manifesto. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Todos os dias, queridos, encucando essa verdade no seu entendimento. Encucando. Meditando todos os dias nessa palavra. Olha, a tua palavra é a verdade, Senhor. O mundo diz, olha, rapaz, não há cura mais. Está tão claro isso aí, olha, rapaz, esse poder aí não está mais evidente. Não, irmãos, ele é evidente sim. A Bíblia diz que é, então ele é. A palavra da verdade diz que é, irmãos, e é. Ouço, tenho visto grandes testemunhos de curas poderosas. Só que o diabo, olha só, irmãos, precisamos estar atentos, porque o diabo usa um meio de informações para transmitir somente a derrota. Porque o objetivo do diabo é minar a minha e a sua fé. Porque se elimina a minha e a sua fé, elimina todo o resto. Porque o justo vive pela fé. Então, se eu e você vivemos pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, o diabo ele tenta em todo momento minar a nossa fé. É por isso que 1 Pedro capítulo 5, Pedro diz, olha, resisti-lhe firmes na fé. Resiste, irmãos. Resiste à informação do diabo. Aprenda a discernir. Aprenda a discernir o que é certo e o que é errado. Aprenda a discernir o que é verdade e o que é mentira. Clênio, como é que eu tenho esse entendimento? Pela palavra. Rapaz, espera aí, deixa eu conferir. Cristo levou sobre si as minhas dores e enfermidades. Eu fico com a palavra. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu fico com a palavra. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu fico com a palavra. Amém? Sabe por quê, irmãos? Paulo, Romanos capítulo 1, verso 6. Paulo diz assim: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Porque é o poder
de Deus para a salvação daquele que crê. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Irmãos, você conheceu a vida de Paulo? Eu acho que todos nós já ouvimos falar. Quem era Paulo? Em Atos, no capítulo 26, abre lá, irmãos, vamos meditar um pouco sobre essas verdades. Eu quero que a gente possa fluir naquilo que Deus tem para mim e para você nessa noite. Atos, capítulo 26. Aleluia. Atos, capítulo 6, a partir do verso 9. Atos, capítulo 26, a partir do verso 9. Diz assim: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Essa aqui é uma fala do apóstolo Paulo. Antes de ele ser o apóstolo Paulo, era isso aqui que ele era: perseguidor ferrenho dos cristãos. Perseguia, consentia a morte, consentiu a morte de Estevão. Inclusive, ele foi um dos que tomou a roupa, a capa, em suas mãos. Ele estava vendo, ele estava próximo, consentindo. Mas tempos depois, ele encontrou a quem ele perseguia. Ele encontrou Jesus. Em Atos, no capítulo 9, conta que ele, no caminho para Damasco, Jesus tem um encontro com ele. E o chama e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Eu não quero, irmãos, me deter na história de Paulo, mas eu quero que você entenda. Abra lá em Romanos capítulo 1, verso 16. Eu quero que você entenda a profundidade de Paulo ter dito isso. Por que que ele diz isso? Romanos 1,16 diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Agora perceba, Paulo, perseguidor ferrenho dos cristãos, totalmente contra, odiava os cristãos. Pense num grau de pecado grande e absurdo, que talvez se eu e você pudéssemos olhar naturalmente, nós podíamos dizer hoje: não há possibilidade de salvação para esse ser humano aí. Se você visse, se você por algum motivo conseguisse olhar ele queimando uma determinada igreja, ele prendendo, acorrentando cristãos, você ia desejar tudo, menos a salvação dele. Naturalmente falando, claro.
Mas quando ele escreve a carta aos Romanos, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Irmãos, só Deus e ele mesmo sabia as pressões que ele sofria. Os dedos apontados, rapaz, você perseguia, apontando, trazendo o passado dele, colocando em xeque a conversão dele. Talvez as pessoas, porque assim que ele se converte, que ele é cheio do Espírito, que ele é comissionado a pregar, começa uma grande perseguição contra ele. Então, irmãos, Paulo ele diz: eu não me vergonho do Evangelho de Cristo. Irmãos, trazendo luz desse texto para nós, irmãos, deixa eu te dizer. Ele tinha motivos humanos, muitas vezes para sucumbir às pressões, às circunstâncias que estavam ao redor dele, para tentar negar o poder e a eficácia de Deus. Porque as pessoas iriam apontar, dizer: como? E o que tu fez? Mas ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do que crê. Irmãos, essa palavra poder, nos originais, ela é traduzida como dunamis, ou radical que chamam dínamos. Um poder extraordinário, ou como uma dinamite. Algo que diz que tem o poder de destruir fortalezas. Ele sabia quem ele havia sido, e ele sabia qual foi o poder que operou na vida dele, para que ele se tornasse quem ele era. Agora deixa eu te dizer, quem você era? Quem nós éramos antes de Jesus? Aí deixa eu te dizer, que poder operou em mim e você para que estivéssemos aqui? Qual foi o poder? Esse mesmo poder que Paulo fala. O poder de Deus, o dunamis de Deus, o dínamos de Deus. A força do Espírito Santo foi que fez com que eu e você estivéssemos aqui essa noite. E tirasse-nos de uma condição de condenação, de uma condição de culpa, de uma condição de pecado. E nos trouxe para um reino de paz, justiça e alegria no Espírito. Quem trouxe? O poder do Evangelho. Aí quem é? Eu ou você, ou quem quer que seja, para dizer que esse poder não opera nos dias de hoje? Opera. E opera em mim e em você. Amém? Porque eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho, eu não desisto do Evangelho. Eu não torno ele comum. Eu não torno ele como qualquer coisa. Sabe, irmãos, deixa eu te dizer, devemos estar atentos e cuidadosos para não tornarmos a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, como algo tão comum e somente algo religioso, que eu venho para a igreja, ouço e vou para casa. Mas a igreja precisa de um despertamento. Pastor Amaury, domingo passado, inspirado pelo Espírito, trouxe instruções poderosas para a igreja. Desperta. Despertamento. Irmãos, precisamos despertar para essa verdade tão simples, mas que passa. Foi Paulo que disse: irmãos, as pressões vêm para colocar em xeque o Evangelho. Como eu já falei, o diabo tem essa intenção. Cabe a mim e a você dizer para ele: eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo que eu recebi e que transformou a minha vida. Eu não me envergonho do Evangelho porque ele é poder de Deus, ele não é algo comum, mas ele é poder de Deus. Não é
algo simples, não é algo apenas que está escrito. Não é algo que simplesmente que eu ouvi falar em alguma igreja, mas é algo que é realidade. Ele tem poder para desfazer e quebrar fortalezas do diabo. Eu não sei, irmão, se você chegou aqui essa noite com alguma causa, o que você está desejando no seu coração. Eu não sei como você chegou aqui essa noite, mas deixa eu te dizer, o poder de Deus resolve. Eu não sei qual é a dificuldade e a fortaleza que você está encontrando, a fortaleza que está te impedindo de avançar. O poder de Deus te salva nessa noite. O poder de Deus, o poder de Deus que salva. Salvação, preservação, cura, libertação, restauração. O que você está precisando? O poder de Deus, o poder do Evangelho, o poder da palavra de Deus tem salvação para você. Agora, irmãos, existe uma posição minha e sua em considerar essas verdades. Considerar. Irmãos, a vida cristã é em todo o tempo considerando a sua palavra. Não há vida cristã longe da palavra. Opa, calma. Longe da palavra. Não há vida cristã longe da palavra. Longe do relacionamento com Deus. Longe da vida com Deus. É impossível. Aleluia. Ande no poder de Deus, irmãos. Ande no poder de Deus. Ande no poder da palavra. O Evangelho é poder de Deus para a salvação sua e de quem está ao seu redor. Se você crê em Cristo Jesus, do seu interior fluem rios de águas vivas. Rios que transbordam e molham a outros. Sabe, irmãos, quando temos a consciência do poder de Deus em nós, habitando ricamente em nós e operando através de nós, nós começamos a desejar, a afetar as pessoas que estão ao nosso redor, com esse mesmo poder que transformou a minha e a sua vida. Porque essa é a missão. Esse é o propósito de Deus para mim e para você. É o principal propósito. Porque, irmãos, Ele não colocaria um poder dentro de mim e de você para que fosse como represa, reprimindo, só para eu e você utilizar. Mas Ele diz, edifique outras pessoas. Colossenses capítulo 3, verso 16, Paulo diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite como? Ricamente. Habite abundantemente. Em vós, dentro de vós, a palavra de Cristo. Aconselhando-vos uns aos outros. Por que, irmãos, a palavra tem que habitar ricamente em mim e em você? Para que a gente possa aconselhar e fortalecer uns aos outros. É por isso que a palavra de Deus ela deve habitar em mim e em você, para que a gente possa cumprir um propósito. Cumprir o propósito que Cristo chamou, que Cristo nos ordenou a fazer. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Prega o evangelho. O que é evangelho? Poder de Deus. Como? Para quê? Para salvação. De quem? De quem crê. Aleluia! Irmãos, deixa eu te dizer, eu oro para que o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, de revelação, ilumine os nossos olhos nessa noite. Para a verdade do Evangelho. E o poder do Evangelho de Deus. É poderoso, irmãos. Transforma vidas. Muda situações. Só que nós viemos muitas vezes tão apáticos a essa verdade. Meu Deus. Precisamos acordar, irmãos. Deixa eu te dizer, precisamos acordar para essas verdades da palavra.
precisamos acordar para viver o poder do Evangelho. Precisamos acordar, eu e você, para viver o poder do Evangelho, onde quer que estejamos. Mas revelar e transbordar dessa palavra. Foi por isso que em 1 Coríntios capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele diz, olha, as palavras que vos tenho falado, não são palavras de sabedoria humana, mas são demonstrações de poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, mas aonde? No poder de Deus. Irmãos, eu creio no tempo, a igreja do Senhor se levantando de tal forma, se alimentando de tal forma da palavra, que o poder de Deus vai começar a sair da boca de nós, na nossa boca. Poder vai começar a se manifestar através de nós. Qualquer área da sua vida e de quem estiver ao seu redor vai ser afetada. Porque a nossa palavra e a nossa pregação não consiste em sabedoria humana, em conceitos terrenos, mas são coisas espirituais e poderosas em Deus. São demonstrações de poder. Demonstrações de poder. Não é algo que é comum, não é algo que é raso. Algo que eu falo, algo que é falado, ok, já sei, tá certo. Não, é algo que vai mudar a vida. Vai ser falado e vai mudar, algo vai mudar. Deixa eu te dizer, irmãos, essa noite, enquanto a palavra está sendo pregada, algo está sendo mudado dentro de você. Algo está sendo transformado em mim e em você. Algo está sendo transformado. Cura está se manifestando em quem precisa de cura. Quem está aqui precisa de cura. Eu declaro cura sobre sua vida agora em nome de Jesus. Eu ministro cura pelo poder do Evangelho, pelo poder do nome de Jesus. Chega, irmãos. Chega de tornar comum o extraordinário. Essa palavra é extraordinária. A unção é extraordinário. É algo que é sobrenatural. Algo sobrenatural, quer dizer, é algo que está acima do natural. Ele é poderoso. Aleluia. Manifestamos, queridos, o poder de Deus nessa terra. Fomos chamados para ser testemunhas. Quando Jesus ele disse para os seus discípulos: olha, ficar em Jerusalém, esperem, porque vai descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Testemunhas. O poder do Espírito, queridos, está sobre nós e em nós para sermos testemunhas do Evangelho de Jesus Cristo. Testemunhar, irmãos, é algo que eu testemunho daquilo que foi feito na minha vida. É por isso, queridos, que a maior pregação é o nosso testemunho. É aquilo que nós estamos transbordando, evidenciando. É quando você chega no lugar e tem alguém enfermo e você diz: rapaz, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Você não ora com medo, sabe por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para curar aquele que crê. Aleluia! Romanos 8,11 diz que o Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos habita em mim e você. Então, irmãos, eu não sei se você está entendendo, mas você está entendendo o poder que está em mim e em você? O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 2, ou melhor, no capítulo 10, verso 4, ele diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas o quê? Poderosas em Deus. Agora, irmão, sabe qual é a grande questão? É que sempre nós vamos pensar, e isso acontece, de que o poder está simplesmente dependendo de mim e de você. Ou melhor, quem manifesta o poder, ou a fonte do poder, eu ou você. Mas não, irmãos. O poder é de Deus. E eu e você somos os canais que vai revelar e manifestar o poder de Deus.
Por isso que lá em Tiago, no capítulo 5, ele diz, olha, Elias era humano como nós, sujeito aos mesmos sentimentos, mas orou e não choveu. Depois ele orou, não lembro quantos dias, 3 dias? Não me lembro. O texto diz, por alguns dias. Depois ele orou e voltou a chover. Mas veja o que ele diz. Ele diz, olha, ele era humano e sujeito aos mesmos sentimentos. Sabe o que Tiago está dizendo? Ele está dizendo, a questão não é sobre nós, muitas vezes, mas é sobre a fé que opera através de nós. Mas é a consciência de quem Deus é. A fonte de todo o poder é o Senhor. Se Ele é a fonte de todo o poder e Ele habita em mim por intermédio do Espírito, eu apenas manifesto o que já está em mim. É uma consciência, queridos, de quem você é. Queridos, deixa eu dizer, essa verdade, ela vai tirar de nós o medo de manifestar o poder de Deus por aí. Sabe, irmãos, quantas vezes eu já fui pego em muitas situações, e deixa eu te dizer, Deus vai criar situações para você a partir de hoje, se prepare. Eu declaro isso sobre sua vida. Deus trazendo sobre você situações que você possa manifestar e praticar essa palavra. Onde houver impossibilidade, você pregar a possibilidade do Senhor. Onde há enfermidade, você ministrar cura. Onde há prisão, onde há cadeias prendendo, você proclamando libertação. Por causa do poder que habita em você. Andando no poder de Deus. Saindo, irmãos, da superficialidade. Saindo de uma vida superficial e manifestando a vontade do Senhor. Manifestando o querer e a vontade do Senhor. Irmãos, essa é a vontade de Deus para mim e para você. É tempo de despertarmos, irmãos. Despertarmos. O mundo, irmãos, está carente de mim e de você. Do que está em mim e em você. O mundo precisa do que está em mim e do que está em você. Aleluia. Manifestar o poder de Deus. Fortalecidos no poder de Deus. Interessante que o apóstolo Paulo, interessante que eu meditando sobre essas coisas, e eu iniciei no texto do apóstolo Paulo, e Deus foi levando para mais textos das cartas do apóstolo Paulo. E eu comecei a entender como aquele homem andava. Lembre-se, entenda, irmãos, não quero trazer o passado. Queridos, deixa eu te dizer, Deus não deseja que nós venhamos lembrar do passado para trazer condenação ou culpa. Mas é importante lembrarmos o que Deus fez. Eu acho que o único propósito Oi. Amém. Aleluia. Continuando. O propósito de Deus de olharmos para trás é para ver o que Ele já fez por nós. Nós olhamos, nos lembramos do que Deus fez por mim e por você. Porque ao olharmos para trás e lembrarmos do que Deus fez, nós temos plena consciência do poder que nos transformou. É por isso que é importante trazer à memória o que nos dá esperança. Trazer à memória, olhar para o passado e dizer, rapaz, quem eu era? O que eu fazia? Que poder se manifestou em mim? Porque, irmãos, você vai concordar comigo que não houve, que você não fez nada sozinho, que se você vai concordar comigo que se você operou só, se você em algum momento você acha que operou só, você vai saber que não.
E você vai olhar e vai dizer: rapaz, eu não conseguiria sozinho. Mas o poder de Deus quebrou toda a fortaleza e todo o grilhão do inferno na minha vida. O poder de Deus se manifesta em mim e você, e através de mim e você, de nós. Paulo, ele passou por uma experiência de manifestação do poder de Deus interna. Ele andava no poder de Deus. Ele dizia que a pregação dele consistia em demonstração de poder. Ele lutava com armas espirituais, com o poder de Deus. E ele também provou de manifestações externas, sobrenaturais do poder de Deus. Quando ele estava com Paulo e Silas, preso naquela prisão. Atos capítulo 16. Ele estava preso, perseguido, porque pregava o evangelho. Ele está naquela prisão com Silas, e a palavra diz que eles começaram a orar e a entoar louvores ao Senhor, e cantar louvores ao Senhor. E de repente veio um grande terremoto e quebrou as cadeias, despedaçou os grilhões, e eles ficaram livres. E foram livres. Manifestação do poder de Deus. Irmãos, o poder de Deus é real. É real para despedaçar qualquer grilhões, qualquer cadeia, qualquer prisão, qualquer tipo de fortaleza que tenha se apresentado na minha e na sua vida. Poder de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, verso 10, ele diz: fortalecei-vos no Senhor. Em que, queridos? Na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não é na minha força, não é na sua força, mas é na força do poder do Senhor. Irmãos, Ele é a nossa fonte. Ele é a nossa fonte. Ele é a fonte de toda graça. Ele é a fonte de toda glória, de todo poder. Fonte. Então, irmãos, o que você está precisando? O que você está necessitando? Que tipo de circunstância tem se levantado contra você? Há um poder que te libertou e te transformou. Esse mesmo poder opera dentro de você, para que possa destruir essa fortaleza. Amém? Amém? Aleluia! Aleluia! Precisamos estar atentos, irmãos, atentos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19 diz: não apagueis o Espírito. A minha e a sua responsabilidade. Porque, irmãos, deixa eu te dizer, o poder de Deus, ele é disponível a mim e a você, por intermédio do Espírito, que habita em nós. Ele habita em nós e está sobre nós. Agora, irmãos, há uma possibilidade de, no nosso cotidiano, na nossa vida cristã, nós perdemos a atenção e tornarmos a nossa vida tão natural e tão superficial, que não temos mais experiências ou muito menos relacionamentos com o Espírito. Irmãos, para que haja manifestação do poder de Deus através de mim e de você, é necessário considerar esse poder. E sabe como eu considero? Quando eu me relaciono com o dono do poder. Eu considero, porque eu me relaciono com a fonte do poder. É por isso que ele diz, Paulo instrui a igreja em Tessalônica, diz: não apagueis o Espírito. Ora, irmão, se ele diz não apagueis, é porque há uma possibilidade de se apagar. Em outras versões diz: não extinguis. É como
uma lâmpada. Na verdade, queridos, trazendo um pouco dessa ilustração do Espírito Santo, do simbolismo do Espírito Santo como um fogo, que a palavra de Deus, ela compara o Espírito Santo e simboliza como um fogo. É como se esse fogo ele fosse se apagando. O Espírito Santo de Deus, queridos, ele não sai. Ele é um dom irrevogável em mim e em você. É dom de Deus, foi dado por Deus. Mas há uma possibilidade que nós desconsiderarmos de tal forma, devido à maneira tão natural que estamos andando, sem o relacionamento com Deus, possamos apagar a influência do Espírito na minha e na sua vida. E precisamos estar atentos nesses dias, irmãos. Atentos. Deixa eu te dizer, irmãos, não procura coisas naturais para ocupar o tempo que você tem. Escuta o que eu estou te dizendo. Existe um tempo que precisa ser disponibilizado para uma comunhão com Deus e com a sua palavra. Sabe para quê, queridos? Para que haja uma manutenção dessa comunhão, para que haja uma manutenção do fogo do Espírito dentro de nós. Perceba que ele diz: não apagueis. Quem apaga? Nós podemos apagar. Então há uma possibilidade. Então precisamos, irmãos, estar atentos, sóbrios, vigilantes quanto a isso. Porque muitas vezes estamos andando de uma maneira sem evidenciar o poder, e talvez você olhe até para mim hoje e diz: Clênio, eu não consigo evidenciar esse poder. Talvez eu esteja vivendo de uma tal maneira que eu nem creio. E aí eu vou para que o escritor aos Hebreus diz lá no capítulo 3, no verso 16: que não haja em vós perverso coração de incredulidade, que o quê? Que vos afaste do Deus vivo. É pela fé, irmão. É pela fé. Às vezes você não vai sentir nada. Às vezes, para ter um tempo de comunhão com o Senhor, você vai precisar colocar um pouco mais de força, porque você às vezes está andando já tão natural, ou melhor, tão carnal, que é necessário você colocar um pouco mais de força. Mas depois, queridos, quando o relacionamento for sendo sequenciado, você vai começar a andar no Espírito e não na carne, as coisas do Espírito vão ser preferíveis a você. Você vai passar a preferir as coisas do Espírito para andar no poder de Deus, porque você vai ver de tal forma, evidenciando o poder de Deus através de você, saindo de uma maneira tão poderosa, que você vai dizer: eu não quero apagar mais isso na minha vida. Eu não quero apagar o fogo do Espírito. Eu não quero apagar o dom que há em mim. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 1, verso 6: reaviva o dom que há em ti. Essa palavra dom, queridos, nos originais é carisma. É o dom do Espírito. É o fogo do Espírito. É o mesmo dom que Paulo trata em 1 Coríntios capítulo 12, sobre os dons do Espírito. Ele diz: reaviva o dom que há em ti, reacende o dom que há em ti. Ei, reacende o dom que há em ti. Reacenda o dom. Reacenda o fogo do Espírito essa noite. Reacenda. Reacenda. Reaviva. Quem reacende é eu e você, irmãos. Ele diz: reacenda, reaviva. Aleluia. Reaviva. Porque, irmãos, Deus quer nos usar. Deus quer nos usar esses dias para transbordar e revelar a sua vontade em toda a terra. Revelar a vontade do Senhor. Revelar o poder do Senhor. Esse mesmo poder que Paulo falou, que não se envergonha. Não tenha vergonha, irmãos. Não seja tímido. Não se envergonhe do poder de Deus.
Creia e ele se manifestará. Porque ele se manifesta para aquele que crê. Ele se manifesta ao que crê. O poder de Deus se manifesta ao que crê no poder. Seja ousado. Ousadia. Manifeste o dom. Manifeste aquilo que Deus depositou no seu coração. Não apague a influência do Espírito na sua vida. Não apague aquilo que Deus falou com você. Não apague aquilo que Deus um dia trouxe ao seu coração, que ardeu dentro do seu coração como o seu chamado. Não apague o seu chamado. Não apague, não apague. Reavive o dom. Há pessoas que estão precisando de mim e de você. Aqui nesta igreja e fora dela. Esta igreja precisa de mim e de você. Deus colocou e chamou o pastor Wagner e Fabi para estar nesse tempo, nesse lugar. Mas precisamos compreender, queridos, que os dons do Espírito, ele auxilia o governo da igreja. Não podemos simplesmente dizer, vai que é tua. Tafarel não, pastor Wagner. Vai que é tua, Fabi. Mas dizer, eu estou aqui para edificar junto. Eu estou aqui. Qual a justa cooperação que precisa? Eu estou aqui. Simplesmente por quê? Por causa de uma consciência do poder de Deus que está em mim. Do poder que me transformou e me fez ser quem eu sou hoje. Então, eu posso retribuir ao Senhor servindo a Ele. Irmão, servir ao Senhor não é para obter algo do Senhor, mas servir ao Senhor é corresponder ao que Ele já fez. Eu sirvo, eu manifesto o que Ele já me deu. Ele já me deu. Ele depositou o dom em mim. Ele me deu o seu Espírito. Ele me chamou. Então o que é que falta, queridos? Eu fazer. Me levantar e fazer. Irmãos, deixa eu te dizer, pelo Espírito, não se envolva com as coisas dessa vida. Entenda pelo Espírito, receba pelo Espírito o que Deus está falando. Pare de desejar se envolver com as coisas desta vida. Estamos nos últimos dias, Jesus está voltando. Vamos cumprir o propósito para receber a recompensa completa nos céus. Quando eu falo, queridos, quando Deus trata conosco sobre se envolver com as coisas dessa vida, entenda, não é que você não vai trabalhar, entenda, o trabalho é santo. Não existe essa divisão. Ah, o secular não, queridos, é sagrado. Foi Deus que lhe deu. A sua família foi Deus que lhe deu. O seu trabalho, os bens foi Deus que lhe deu. Mas quando Deus trata conosco sobre não se envolver com as coisas desta vida, é simplesmente deixar de buscar o reino de Deus em primeiro lugar e desejar de tal forma as coisas dessa vida que eu abandone a vontade do Senhor e o propósito de Deus. Amém, irmãos? Estejamos atentos. Eu creio que o Senhor tem falado ao nosso coração nesses dias para despertarmos. Reavivar o dom para servir ao Senhor, para servir a igreja. Porque o propósito dos dons é a edificação do corpo. Então, se você está aqui, queridos, se considere e tenha uma consciência de que você é parte integrante do corpo de Cristo e que é uma responsabilidade minha e sua edificar a outra parte do corpo. Agora, Clênio, desculpa. Agora, Clênio, como? Como que eu edifico? Através do dom. Ah, Clênio, mas eu não sei se eu fui chamado nos 5 dons ministeriais. Irmãos, quem disse que os dons do Espírito se limitam aos dons espirituais, aos 5 dons ministeriais?
Você foi chamado, queridos, antes de qualquer coisa para o ministério da reconciliação. Que ministério é esse, Clênio? Reconciliar o mundo com Deus. Então, existe o seu ministério, onde você passar. Chegue para as pessoas que estão ao seu redor e diga: você já ouviu falar de Jesus? Você entende que você precisa de Jesus? Situações, queridos, vão começar a acontecer, eu creio nisso. Deus vai começar a proporcionar encontros. Para mim e para você. Para que a gente possa manifestar o poder dele. O poder extraordinário. O poder extraordinário. O poder de Deus. Para desfazer as obras do diabo. Você pode ficar de pé nessa hora? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Poder de Deus em manifestação. Para suprir necessidades. O poder de Deus em manifestação para suprir áreas da sua vida que estão deficientes. Estão precisando de ajuste. O poder de Deus é capaz de mudar história, de transformar qualquer situação em bênção. Apenas creia no poder de Deus. Considere o poder de Deus para esse tempo, irmãos. Deixa eu te dizer, considera o poder de Deus, porque deixa eu te dizer de novo, vamos precisar. A palavra de Deus não é em vão. A unção, ela não opera em vão. A palavra, ela não é ministrada em vão. Antes, ela cumpre o propósito para o qual ela foi chamada. Se preparem, irmãos. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Porque grandes coisas, queridos, estão por vir. Coisas gloriosas estão por vir. Aleluia. Coisas grandiosas, irmão Genildo. Coisas grandiosas. A sua vida, a sua casa. Irmão Val. Eita glória. O poder de Deus em manifestação na sua vida. O poder de Deus se manifestando na casa. A paz que excede todo entendimento, guardando mente, guardando coração em Cristo. Fluindo no Senhor, fluindo no querer do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. A palavra de Deus encontrando lugar no seu coração e manifestando o poder de Deus. Eu declaro em nome de Jesus, qualquer área da sua vida, irmã Val, em nome de Jesus eu declaro sobre sua vida, a área que está precisando, qualquer área da sua vida que esteja